tô ficando doido. É Guaraci, viu, a última cidade que eu trouxe para você agora na previsão do tempo. Pois bem, vamos falar de meio ambiente. 2019 foi marcado por acidentes gravíssimos com impactos ainda não calculados para o meio ambiente, viu? Mas diante dessa situação, cabe a cada um de nós cobrar as autoridades para que se preocupem com a questão ambiental, né? Mas não é só isso não, viu? Nós também precisamos cuidar, do nosso espaço. Se você pudesse resumir em uma palavra, só uma, o ano passado, qual palavra seria? Dureza. Péssimo. Bom. Difícil, viu? Para a maioria, 2019 podia ter sido mais curto. Foi um ano realmente terrível em relação aos desastres ambientais. A sucessão de tragédias que marcou 2019 no Brasil leva à comparação entre desastres que, mesmo diferentes, possuem aspectos em comum. Acusações de negligência, demora ou inexistência da responsabilização dos culpados, respostas insuficientes por parte do poder público e mortes que poderiam ter sido evitadas. A gente percebe que hoje tem uma conscientização muito maior da própria população em cobrar do governo, mas sempre pensar que ela também tem que fazer a parte dela. É o que aconteceu com o rompimento da barragem em Brumadinho, em janeiro do ano passado. O Brasil parou para acompanhar com o coração na mão a barragem B1 da mina Córrego do Feijão, operada pela empresa Vale em Brumadinho, em Belo Horizonte, que rompeu. E a lama tóxica se transformou em uma avalanche, varrendo tudo que havia pela frente. 259 corpos foram identificados e 11, até hoje, estão desaparecidos. Um engenheiro de Birigui conseguiu escapar e falou na época sobre os momentos de terror. Era lama, e uma lama espessa, então ela cobriu tudo. Você só via as pontas dos vagões, pontas de tratores, máquinas mais altas, o resto do plano, parecia que nunca teve construção ali. As perdas foram muitas e até hoje difíceis de superar. Este morador de Rio Preto perdeu o pai em Brumadinho. O corpo de Carlos Roberto Pereira, de 61 anos, só foi encontrado 159 dias depois da tragédia, no dia 3 de julho. Minha mãe me liga e fala assim, calma, não fica desesperado, mas parece que aconteceu um acidente lá em Brumadinho, numa barragem onde seu pai estava trabalhando. Liga pro seu irmão, que seu irmão está desesperado. Aí liguei para ele, meu irmão não conseguia falar, só chorava, pedia para colocar muito em oração, que estava muito difícil. Aí já comecei a ficar desesperada. Enquanto o país ainda chorava os mortos de Brumadinho, outro desastre ambiental gravíssimo chamou a atenção: o aumento dos focos de queimadas na Amazônia. Segundo o Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, o IPAM, o número de focos de calor registrados na região entre janeiro e agosto foi 60% maior do que nos 3 anos anteriores. E esse desastre tem relação com desmatamento e não com uma seca mais forte, como poderia se supor. A tragédia lá na Amazônia, as queimadas, também poderia ter sido evitada se o governo tivesse tomado outras medidas, né? Então, acho que assim, a população está mais engajada em se preocupar, em cobrar, apesar de também ainda ter, né, um pouco mais de descaso, mas ela está já conscientizando mais. Apesar do tema ter tomado esfera política e o governo federal ter negado de que havia um problema real na Amazônia, todos os técnicos ligados ao assunto confirmam que o número de incêndios aumentou e que algo precisa ser feito sobre o assunto. E essa opinião é compartilhada por grande parte da sociedade. O governo, o presidente nosso não tivesse a conscientização para arrumar as coisas bem feitas, nós não vai sofrer cada vez mais. Eu acredito assim que está faltando mais humanidade no meio das pessoas, mais conscientização com o meio ambiente, com os animais. Segundo especialistas, o que mais chama a atenção no Brasil é que, em se tratando de tragédias ambientais, parecem não refletir em mudanças. Ou seja, as lições que deveriam ser aprendidas aparentemente são ignoradas. Infelizmente, o Brasil é reconhecidamente falho em lidar com tragédias ambientais há décadas.
O Banco Mundial realizou uma pesquisa entre 1995 a 2014 para calcular o quanto de prejuízo o país tem em respostas inadequadas a combates de tragédias ambientais. Esse prejuízo está na ordem de 800 milhões de reais por ano. E 2019 não deu trégua. Enquanto o país ainda tentava entender os desastres envolvendo terra e fogo, uma terceira catástrofe ambiental foi registrada. Desta vez envolvendo a água em uma das mais belas fontes de beleza do nosso país, as praias do Nordeste. As primeiras manchas de óleo surgiram em agosto. 903 locais foram afetados em 9 estados do Nordeste e 2 do Sudeste. Até agora, 4.000 toneladas e meia de óleo foram retiradas das praias que estão armazenadas pela Petrobras. Sobre a causa do derramamento, até hoje, só há hipóteses e nenhuma certeza. Mas diante de tantas tragédias, de uma dívida impagável com a natureza, como ficamos nós? Se 2019 foi um ano tão terrível para o meio ambiente, o que precisamos fazer para que 2020 seja melhor? A gente precisa, por exemplo, pensar em ter mais a preocupação com o ambiente e deixar um pouco o lado lucrativo. Porque se a gente esgotar todos os nossos recursos, a gente não vai poder mais tirar do ambiente. Eu acho que se cada um fizer a sua parte um pouquinho, nós podemos mudar muito o mundo em que vivemos, melhorar muito nossa qualidade de vida. Que todo mundo pense que nem você, viu? Obrigada. Muito obrigada. Ela foi muito feliz nessa frase, né? Essa telespectadora nossa, essa entrevistada da Priscila Andrade. É justamente isso, a gente tem um papel fundamental. A gente tem responsabilidade gigante no nosso dia a dia. E inclusive dentro de casa, né? Diminuindo o consumo de plástico, reciclando o que for possível, evitando a produção desnecessária de lixo dentro de casa, dando a destinação correta para isso, não fazendo ali o derramamento de óleo na rede de esgoto e sim fazendo o descarte da maneira correta, como nós já trouxemos, não desperdiçando energia elétrica, enfim, são várias atitudes fáceis do dia a dia que a gente tem que mudar de comportamento para justamente fazer a nossa colaboração. Aí o pessoal fala, mas eu não vou deixar de consumir 1 ou 2 copinhos porque o consumo é gigantesco no mundo. Mas se todo mundo pensar assim, minha gente, aí que o negócio perde completamente o controle. Então faça você, comece fazendo na sua casa, com a sua família, incentive os seus colegas de trabalho, incentive as pessoas que estão ao seu redor para que juntos conseguimos sim fazer então um mundo melhor. Combinado?